Fala galera, hoje a gente vai fazer a folhinha do Alê, né? Revisão pra prova. Eu acho ela uma folha importante, que tudo que vai cair na prova tá na folhinha. Então bora lá, né? Vamos começar. Exercício 1. Os três corpos A, B e C representados na figura a seguir têm massas iguais. Então eles têm massas iguais. Então a massa de todos aqui, ele deu que a massa é 3 kg. Então massas iguais. Então todo mundo tem 3 kg. O plano horizontal, onde se apoiam A e B, não oferece atrito. A rodana tem massa desprezível e a aceleração local da gravidade pode ser considerada 10 metros por segundo ao quadrado. A tração do fio que une os blocos A e B tem módulo, então ele quer saber a tração, vou chamar de T1. Ele quer saber essa T1 aqui, ó. A tração que está entre o bloco A e B. A primeira coisa que a gente vai fazer é isolar os blocos, para ver os vetores. Como assim isolar os blocos? Então, ó, o bloco A tem quais vetores? Quais as forças que agem sobre o bloco A? A única força que age sobre o bloco A é o T1 aqui. Lembrando que o bloco A e o bloco B estão apoiados no chão. Então, eles têm a força normal para cima e a força peso para baixo. Só que elas se anulam, tá? Elas se anulam quando ele tá no chão. Então vamos lá. Então o bloco A tem a tração AT1, tração 1 pro lado. O bloco B, quais são os vetores do bloco B? O bloco B tem T2 pra cá. Vou chamar de T2, tá? A tração do bloco B com o bloco C, T2. Ele tem T2 pra cá, pra direita. E ele tem também o T1. Até aí, beleza? O bloco B tem T2 e o T1. E o bloco C... O bloco C, ele tá pendurado. Então, a força peso vai agir para baixo. E vai ter a tração 2 aqui. Então, revisando. O bloco A, a única força que puxa ele é o T1. O bloco B, o T2 puxa ele e o T1 segura. Tenta segurar, né? Fazer uma resistência. E o bloco C tá pendurado. Então, tem o peso dele que tá empurrando para baixo. E a tração 2 tá segurando ele. Então, é basicamente isso. Agora, a gente vai ter que montar um sistema. Então, vamos lá. Vou começar pelo bloco A. Então, o bloco A, a força resultante dele é T1. A única força que ele tem é T1. T1 é igual a quê? Lembra que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A massa de todos, lembra que ele deu que é 3 kg? Então todo mundo pesa 3 kg. Vezes a aceleração, que eu não sei. Então vamos pro outro. Vamos pro bloco B agora. O bloco B tem o T2 e o T1. Vocês concordam que o sistema todo ele vai para baixo? Porque o C tá empurrando todo mundo para baixo. Então o T2 vai ser maior que o T1. Porque o bloco B vai para a direita. Se ele vai para a direita, o T2... Ixi, calma aí. Se ele vai para a direita, o T2 é maior que o T1. Então, o T1, ele aplica uma força de resistência sobre o T2. Então, vamos lá. Se o T2 é maior, é T2 menos o T1. Isso aí é igual a massa vezes a aceleração. Então, a massa de todos é 3 e a aceleração a gente não sabe. Então, vamos lá. Agora, o bloco C. O bloco C, a maior força é a força peso. O sistema todo tá indo para cá. Então, o bloco C vai para baixo e todos esses dois blocos vão para a direita. Então, a força peso é maior que a tração. Então, peso menos o T2 é igual a massa vezes a aceleração. Pronto, montamos o sistema. Vamos ver o que a gente consegue cortar. A gente tem T1 positivo, T1 negativo, T2 positivo e T2 negativo. Sobrou só o peso. O peso, gente, como que a gente faz o peso? O peso, lembra que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Ele deu lá que a gravidade é 10. Então, se a gravidade é 10 e a massa de cada um é 3, 3 vezes 10, o peso é 30. 30 newtons, tá? O peso é sempre newtons. Então, vamos substituir aqui na equação. O peso é 30. 30 é igual a 3 vezes a aceleração. Então a gente... 3 não, gente, perdão. O 30 que é o peso. Aí agora a gente tem que somar tudo isso aqui.
3 mais 3, 6, mais 3, 9. Então vai ficar 9A. Então a gente vai passar o 9 dividindo. Então vai ficar 30 sobre 9 é igual a A. Tranquilo? 30 sobre 9 vai dar aproximado. Então deixa eu fazer a conta aqui. 30 dividido por 9 vai dar 3. Vai sobrar 3. 3 sobre 3. Aproximadamente 3 sobre 3. Então o A vale 3 sobre 3. Mas ele não quer saber o A. O exercício está perguntando, lembra? A atração que une os blocos A e B. Isso que ele está perguntando. Então, qual é a atração que une os blocos A e B? T1. Então, o T1 une os blocos A e B. Então, vamos substituir aqui numa forma que tem o T1. Eu acho a primeira equação mais fácil, só porque tem o T1. Então, T1 é igual a 3 vezes o A. A gente descobriu o A. O A é 3,3. Então, o T1 é igual a 3 vezes 3,3. Isso aqui dá 9,9. Então, o T1 ele é igual a 9,9. Então, a gente vai... No caso, a gente aproximaria para 10, né? Então, a primeira... Tá certo, o gabarito letra A, 10. 9,9... Dá 9,9999. Então, 10. Segundo exercício. 3 blocos A, B e C deslizam sobre deslizam sobre uma superfície horizontal, cujo atrito com esses corpos é desprezível, puxados por uma força U de intensidade de 6 newtons. Então, esses blocos eles são puxados por uma força de 6 newtons. Aceleração do sistema. A aceleração é 0,6. E as massas de A e B são respectivamente 2 e 5 kg. Então, o A, 2 kg e o B tem 5 kg. E ele quer saber a massa do corpo C. A massa do corpo C vale em quilogramas. Eita, ficou meio torto. A massa do corpo C vale em quilogramas. Então, a gente tem que descobrir a massa do corpo C. Então, vamos armar as equaçõezinhas. Primeiro, a gente tem que isolar cada bloco. Então, vamos isolar cada bloco. Deixa eu dar um zoomzinho. O bloco, eu vou fazer aqui em cima pra ter espaço, tá? Então, eu vou usar esse espacinho aqui de cima. Então, ó, o bloco A, ele tá no chão, então ele tem a força normal pra cima e a força peso pra baixo. Só que já que tá no chão, se anulam. Então, a única força que age sobre ele é o... Vou chamar de T1 aqui, né? Sempre que são cordas é tração. Então, T1. E aqui vai ser T2, tá? Então, a única força que age sobre o bloco A é justamente o T1. Que o T1 vai ser o que vai puxar ele pra direita. Então, a única força que a gente vai ter aqui vai ser o T1. Agora, o bloco B. O bloco B, ele vai ter duas forças agindo sobre ele, o T1 e o T2. Então, o T1 puxando pra direita e o T1 segurando ele aqui. E vamos agora no bloco C. O bloco C, ele também vai ter duas forças. Só que agora não vai ser mais de corda, ó, tá vendo? Ele tem uma força de 6 newtons puxando pra direita. E ele tem a tração 2 também, segurando ele aqui na esquerda. Pronto, isolamos os blocos. Agora, vamos montar as equações aqui, tá bom? Então, vamos montar a do A. A do A, a única força que puxa ele é o T1. Então, ela é igual a massa vezes a aceleração. A massa do A é 2 kg. O B. O B tem o T2 e tem o T1. Você concorda que o sistema todo vai vir para a direita? Porque a força, esse 6 que tá puxando tudo, tá vindo para a direita. Então, todo mundo vai para a direita. Então, se tá indo para a direita, o T2 vai ser maior que o T1. Porque o T2 tá puxando para a direita. Então, vai ser o T2 menos o T1. Igual, qual que é a massa dele? 5 kg vezes a aceleração. E agora o bloco C. O bloco C vai ser... se tá indo todo mundo para a direita, 6 é maior que o T2. Então, 6 menos o T2. Isso é igual a massa dele, que a gente não sabe, vezes a aceleração. Então, vamos ver se a gente consegue cortar alguma coisa. T1 com T1. T2 com menos T2. Isso aqui dá 6 igual a... Então, ó, aqui a gente tem... Vamos somar esses dois. 7A, tá bom?
a gente tem 7A mais o m vezes a, que a gente não sabe. Ah, não, minto, gente. Perdão. Ele deu a aceleração. Aqui, ó, a aceleração é 0,6. Então, vamos fazer aqui, ó, 2 vezes a aceleração, 2 vezes 0,6, 5 vezes 0,6 e m vezes 0,6. Perdão, tinha esquecido da aceleração. Então, ó, 2 vezes 0,6, eu gosto de fazer essa conta da seguinte maneira. Eu divido 2 por 10, que eu descubro 0,1 do 2. Então, ó, vamos comigo. Vocês concordam que 2 vezes 0,1 é 0,2? Eu dividi 2 por 10. Aí eu descubro 0,1 do 2. Aí eu faço vezes 6. Mas a gente pode fazer essa conta na mão também, tá, gente? Então, 2 vezes 0,6, aqui dá 12, a gente bota uma vírgula. Então, fica 1,2. Então, 1,2, aqui, 1,2. Aí, 5 vezes 0,6. 5 vezes 0,6, 5 vezes 6, é 30, bota uma vírgula, 3. 3. Então, fica 4,2, que eu somei esses dois, mais 0,6 m. Pronto. Agora é só passar o 4,2 para o outro lado, subtraindo. Fica 1,8 igual a 0,6 m. A gente divide isso, dá o m igual a 3. Então, a massa do C é 3. Vamos ver. O 3 aqui é o B. Alternativa B. No gabarito, ó, tá vendo? 2B. Deu pra entender, gente? Então, vamos pra próxima. Vou apagar aqui. Se quiser tirar print das contas, eu vou apagar pra ter espaço pra fazer a outra conta. Vamos lá. 3. Um corpo A de 10 kg é colocado num plano horizontal, sem atrito. Uma corda ideal de peso desprezível liga o corpo A um corpo B de 40 kg, passando por uma polia de massa desprezível sem atrito. Então, ó, o corpo A tem 10 kg, já vou até marcar. O corpo A tem 10 kg e o corpo B tem 40 kg. 40 kg. Aí, o corpo B inicialmente em repouso está em uma altura de 0,36 centímetros, como mostra a figura. Aí ele dá a gravidade. Então a gente tem que determinar qual é a tração na corda, o valor aproximado da velocidade que B atinge o solo e o mínimo intervalo de tempo necessário para que B chegue ao solo. Então vamos lá, por partes. Vamos descobrir primeiro a tração da corda. Para descobrir a tração, a gente tem que isolar os blocos. Então vamos lá. Isolando o bloco A, nem precisa. Eu vou fazer aqui mesmo, que aí não precisa isolar eles. Bloco A. Qual que é a força? Bom, lembrando que a corda é a tração. A única força que puxa ele é a tração. Então ele tem a tração aqui para a direita. Então o único vetor que ele tem é para cá, para a direita, e a tração. E o B, lembrando que ele está no chão. Se ele tem o chão, as forças normal e peso se anulam. O B, ele tem o peso dele puxando para baixo e tem a tração segurando ele aqui. Beleza? Então vamos armar o nosso sistema. Bloco A, tração igual. Qual que é a massa do bloco A? Ele deu que é 10 kg. Aí a gente tem que descobrir a aceleração. E o bloco B? O bloco B, vocês concordam que, já que o bloco B é mais pesado que o bloco A, esse sistema todo vai descer. Se a gente soltar, vai descer tudo. O B vai descer e o A vai para a direita. Então o peso do B é maior que a tração. Então fica P menos T. Igual a massa dele, 40 vezes a aceleração. Ó, a gente consegue cortar o T com menos T, tá bom? Aí fica só o peso do B. O peso do B é qual? O peso, lembra que o peso é igual a massa vezes a gravidade? Então a massa do B é 40 vezes a gravidade, que é 10. O peso é igual a 400. Então 400 igual a gente soma aqui, 50A. Passo 50 dividindo, dá 8. Então, o 8 é a aceleração. 8 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é a aceleração.
Ele quer descobrir a tração na corda. Então, vamos substituir na equação aqui que tem tração. Então, T igual a 10 vezes 8, que é a aceleração. Então, a tração é igual a 10 vezes 8, 10 vezes 8, 80. Então, a tração é 80 newtons. Beleza? Então, aqui ó, o módulo da tração da corda. Ixi. Módulo da tração da corda, 80 newtons. Agora ele quer saber o valor aproximado da velocidade e o mínimo intervalo de tempo. O que eu prefiro fazer? Eu vou primeiro descobrir o tempo. Eu vou fazer primeiro a C e depois a B. Eu vou primeiro descobrir o tempo para depois descobrir a velocidade, tá bom? Então, para descobrir o tempo, eu vou ter que usar aquelas fórmulas de movimento, lembra? Então, Kenzo, vou usar o sorvetão, porque eu prefiro. Então, sorvetão, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. O S é 0,6. Não, 0,36. Tá vendo? Que é o que ele vai ter que percorrer. Ele vai ter que percorrer 0,36. Então, 0,36. A posição inicial é 0, né? Porque ele está em repouso. Então, não tem posição inicial. O V0, se ele está em repouso, a velocidade inicial dele é 0. Então, corta aqui também. Então, vai ficar mais... A aceleração que a gente descobriu, a aceleração era 8, né? A aceleração era 8, que a gente tinha descoberto. 8t ao quadrado sobre 2. Vou fazer mais aqui. 8t ao quadrado sobre 2. Ah, tá. Esse 0,36 é igual, tá? Perdão. Igual. Deu igual a 8t ao quadrado sobre 2. Então, gente, ó. Só pra vocês entenderem o que eu fiz. O S eu substituí por 0,36. Porque o ΔS, né? ΔS é o que ele vai ter que percorrer. Então, ele vai ter que percorrer 0,36. Então, isso aqui é igual... S0 não tem esse 0. V0t não tem velocidade inicial, então cortei. Então ficou só AT ao quadrado sobre 2. O A é a aceleração, então 8t ao quadrado sobre 2. O 2 eu vou passar multiplicando aqui, tá bom? Então vai ficar 0,72 igual 8t ao quadrado. Passo 8 dividindo, 0,09 igual t ao quadrado. A raiz de 0,09 é 0,3. Tá bom? Igual a t. Então, ó, a gente descobriu que o 0,3 é o t. Tá bom? E agora a gente vai usar o t. Então, calma aí. Aqui eu vou botar 0,3. A gente vai usar o t para... segundos. A gente vai usar o t para descobrir a velocidade que ele vai atingir o solo. Então, para descobrir a velocidade, a gente vai usar vovô Ateu. Então, ó, a velocidade que ele vai atingir o solo é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. A velocidade é igual, não tem velocidade inicial, a aceleração é 8 e o tempo é 0,3. 8 vezes 0,3 é 2,4. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 0,3, 24. Então, 24 metros por segundo vai ser. Não, 24 não, 2,4, tá bom? Então aqui, 2,4 metros por segundo. Então, ó, tá vendo no gabarito? Tração 80, descobrimos 80. A B, a velocidade que ele vai atingir o solo, 2,4 metros por segundo. E o mínimo intervalo de tempo, 0,3, tá vendo? Acertamos. Bom, um bloco de 1,5 kg é empurrado... Essa aqui é bem difícil, hein, gente? Um bloco de 1,2 kg é empurrado sobre uma superfície horizontal através da aplicação de uma força F de módulo 10. Então, ó, essa força F tem módulo 10 newtons, tá? Conforme indicado na figura, calcule o módulo da força normal. A força normal é aqui pra cima. Exercida pela superfície sobre o bloco em newtons. Então, ó, lembra que eu disse que quando tá no chão, a força normal e a força peso se anulam? Isso é quando a força é feita horizontalmente. Só que a força está na diagonal. Então, quando a força está na diagonal, a gente vai levar em consideração a força normal. Porque ela, se fosse tipo, só uma força reta assim, cara, reta assim, aí ia se anular.
Só que a força tá vindo daqui, ó, tá vendo? Então é uma força pra baixo. Então a gente vai ter que ver qual que é a força normal. Aqui, ele deu o ângulo pra gente. Pra calcular a força normal, a gente tem que saber a força-peso. Porque toda ação tem uma reação. Então se a força-peso é x, a força normal vai ser x também. Só que, já que tá indo... Tipo, por exemplo, se fosse uma força horizontalmente desse jeito, a força-peso e a normal iam ser iguais. Por isso que elas se anulam. Só que, quando é uma força assim, elas vão ser diferentes. Porque a força normal vai ser maior. Vocês concordam que se eu faço uma força desse jeito, o bloco vai pra cima? Porque ele vai bater e vai voltar. Então, ó, a força normal vai ser a força-peso mais esse cateto aqui, ó. Porque aqui tá formando um ângulo de 90 graus. Esse cateto aqui representa a força pra cima. E esse cateto a força pro lado. Tá bom? Então a gente tem que descobrir esse cateto e somar com a força-peso. Então, ó, aqui tem 10 newtons. Aqui é o cateto oposto ou adjacente? Cateto oposto. Então, cateto oposto a gente faz corri. Lembra? Corri? Corri. Corri é o seno de 30. Então, fica 10... o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 10, igual ao seno de 30. O seno de 30 é 1 sobre 2. Então, a gente faz 2 vezes... Aí fica 2 cateto oposto igual a 10. Passa o 2 dividindo, cateto oposto é igual a 5. Então, a força que ele está fazendo aqui é 5. Então, a força para cima é 5. A força-peso, agora a gente tem que descobrir a força-peso, né? Pra somar. Então, calma aí. Ih, tá apagando. Ele deu aqui que o bloco, ele pesa 1,2 kg. Se ele pesa 1,2 kg, lembra que o peso é a massa vezes a gravidade. Então, o peso é igual a 1,2 vezes 10, que é a gravidade. Então, o peso é igual a 12. Então, a gente soma o 12 com o 5 que a gente descobriu, fica 17. 17 newtons é a força normal. Aqui, ó, tá vendo? 5, 17. Então, esse aqui é o exercício 5. Agora vamos fazer o exercício 6, tá bom? O esquema ao lado representa 3 corpos de massas MA igual a 2 kg, MB igual a 2 kg e MC é 6. Então, o A tem, vou já marcar, o A tem 2 kg, o B tem 2 kg e o C tem 6 kg. Inicialmente em repouso, na posição indicada. No instante, abandona-se o sistema. Os fios são inextensíveis, blá blá blá, desprezando os atritos e considerando que a gravidade vale 10, o tempo que B leva para ir de P a Q é isso aqui, ó, para percorrer 8 metros é. Então, primeiro, a gente tem que descobrir a aceleração. Então, vamos isolar os blocos, né? Isolando os blocos, a gente vê que o A tá pendurado, então ele tem a força-peso para baixo e a tração para cima. O B, ele tem a tração, aqui eu vou chamar de tração 1, e essa aqui eu vou chamar de tração 2. Então essa corda da direita vai ser tração 2, essa aqui vai ser tração 1. Então o B, ele tem a tração 1 puxando para a esquerda e a tração... Ficou feio. Ele tem a tração 1 puxando para a esquerda e a tração 2 puxando para a direita. E o C tá pendurado, então ele tem o peso para baixo e a tração 2 aqui puxando para cima. Basicamente isso. Agora a gente tem que montar o sistema. O sistema, vamos começar pelo bloco A. O C pesa 6 kg e o A pesa 2 kg. Então vocês concordam que o C é mais pesado que o A, então o sistema todo vai para a direita. O C vai puxar todo mundo, o C vai para baixo. Se o C for para baixo, o B vai para a direita e o A vai para cima. Então é basicamente isso. Então aqui a tração 1 vai ser maior que o peso. Então a tração 1 menos o peso do A. Já vou calcular o peso do A. O peso do A, lembra que o peso é a gravidade vezes a massa. A massa do A é 2, então 2 vezes 10, 20. Isso aqui é igual a massa, que é 2, vezes a aceleração. Agora vamos pro B. O B, o T2, já que tudo tá indo pra direita, o T2 é maior que o T1.
Isso aí é igual a massa dele vezes a aceleração. E agora o C. O C, ele tem o peso dele, que é 60, né? Ixi. Lembra que o peso, massa vezes gravidade, então ele tem 6 kg. Então, o peso dele é 60 menos o T2, porque tá indo tudo pra direita. Então, aqui vai ser 6 vezes A. Então, vamos cortar. Dá pra gente cortar o quê? T1 com T1, T2, T2. E agora vai ficar 60 menos 20 é 40. E agora vamos somar isso aqui. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Então fica 10A. 10A. Então, passa o 10 dividindo, o A é igual a 4. Tá bom? Então, o A é igual a 4 metros por segundo quadrado. Isso aqui é a aceleração. Descobrimos a aceleração. Agora ele quer descobrir quanto tempo o B vai percorrer esses 8 metros. O que a gente usa? Fórmula do... Eu vou usar o sorvetão, porque tem a distância, né? Então vamos usar o sorvetão. Então, ó, o S no sorvetão vai ser 8. O sorvetão é isso aqui, ó. S igual S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Então vamos substituir. O S vai ser o 8, porque é o que ele tem que percorrer. O S0 não tem, porque eles estavam em repouso. O V0 ao quadrado também. Não, o V0 não tem, porque se ele veio de repouso, a velocidade inicial é 0. Então sobra. E o A a gente descobriu que é 4. Então fica 4 T ao quadrado sobre 2. É isso. Então eu vou passar o 2 multiplicando. Então vai ficar 16 igual 4T ao quadrado. 4 dividido por 16 é 4. Então 4 é igual a T ao quadrado. Qual que é a raiz de 4? É 2. Então 2 é igual a T. Tem a alternativa 2? 2 segundos? Tem. 2 segundos. Então, sim, a 6, qual que é? A 6 essa, né? A 6 é D, ó. Tá vendo? 6D. É isso, tá bom? Última questãozinha, gente. No arranjo representado no esquema, considere as polias e os fios ideais. Considere também os valores indicados no esquema. Então ele quer descobrir as trações do fio 1 e fio 2, tá bom? Então, ó, a gente tem aqui que a massa é 5 kg, essas informações, a massa do Y é 2 kg. Ó, o peso, quais forças tem aqui no X? A gente tem o peso para baixo, o peso dele é 50, 5 vezes 10. Se o peso dele é 50 newtons, tá? O peso dele é 50 newtons, isso aqui é uma polia móvel. Isso aqui é uma polia móvel, tá vendo que o fio passa por baixo? Se o fio passa por baixo é uma polia móvel. A polia móvel divide os pesos na metade. Então aqui 25 e aqui vai aguentar 25. Aqui é uma polia fixa, tá vendo que passa por cima? Quando passa por cima é polia fixa. Então esse fio aqui aguenta 25. Então a primeira tração é 25, ó, tá vendo? Porque eu lembro que a polia móvel divide por 2. Então, ó, a formulinha é o peso sobre 2N. Esse N é o número de poliamóveis. Aqui só tem uma poliamóvel, então 1. E o peso é 50. Então, 50 dividido por 2, 25. Então, o primeiro fio vai aguentar 25. Então, 25 newtons é a primeira tração. Aqui, 25 newtons está segurando o Y, que o peso é 20. 20 newtons é o peso. E o fio 2 está aqui segurando esse final. Então, se isso aqui está em equilíbrio, tem que anular. Porque o Y está parado. Então, isso aqui está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, a gente vai fazer o 25 menos o 20, que dá 5 newtons. 5 newtons. Então, gente, essa aí foi a revisão da lei. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas deu para explicar tudo, eu acho. Se tiver alguma dúvida, manda nos comentários. Ou se é um amigo meu, manda no WhatsApp. E é isso, gente. Se inscreva no canal.